casa. E a ideia é, como eu sou um cara que tento tratar, descobrir algumas maneiras de tratar do lixo doméstico de uma forma mais adequada, as pessoas têm interesse em saber quais são as possibilidades, né? Dentro do contexto de uma casa pequena, como provavelmente é da maioria da gente. E aí outra pessoa foi lá em casa conhecer minha casa, e a ideia era trazer a minha casa aqui para um número maior de pessoas conhecerem. E assim, eu só não estou tão nervoso de falar para tanta gente, porque a única coisa que eu vim fazer foi mostrar minha casa para vocês. Então eu trouxe muitas fotos, que eu acho que é a parte mais interessante, e vou tentar explicar os processos, né? E se eu conseguir fazer com que vocês se identifiquem, se vejam que a casa de vocês tem alguma coisa parecida, que dá para fazer ou igual ou melhor, eu acho que a minha participação aqui já valeu demais. Deixa eu só testar o equipamento assim, eu tenho que ficar passando os slides. Eu já vou pegar ele aqui, tá? Não, acho que ele é tranquilo, não testei. Obrigado. Eu tenho um filho de 4 anos, que eu sempre faço questão de ligar ao tema do lixo, porque é impossível desconectar isso. Quando ele estava perto de nascer, eu sempre começo as falas sobre o lixo com isso, porque eu acho muito interessante. Vocês vão entender por quê. Quando ele estava perto de nascer, eu tinha alguns conflitos, algumas angústias, percebi alguns problemas com relação ao meu modo de vida. Eu já era um cara que estava empregado, já tinha passado 11 anos da minha vida na escola, não sei mais quantos anos na universidade, já tinha passado por várias instituições que todos nós passamos normalmente. Família, escola, mercado, indústria, comércio, igreja, religião, enfim. Enfim, eu era um cara comum, vivendo a vida comum que a maioria de nós vive, e já percebi me incomodava com algumas coisas. Quando ele estava perto de nascer, esses incômodos foram aumentando. Porque quais eram alguns desses incômodos? Primeiro era saber que ele, muito provavelmente, ia se tornar uma criança tão ocupada quando crescesse, ia se tornar uma criança, um adulto tão ocupado quanto eu, com alguns conflitos que eu tinha, iria enxergar alguns problemas que eu estava enxergando, ia se sentir preso como eu estava me sentindo. Isso era a pior parte, né? Você se sentir preso sem conseguir fazer o que você deseja. Eu acho que essa é a pior parte. Enquanto você não está se percebendo preso, é tudo tranquilo, você dorme tranquilo, né? Mas quando você vai dormir sabendo que você não está conseguindo fazer o que você quer, aí começa o problema, né? E o comum é a gente se livrar dessa agonia, né? Dessa angústia, até para conseguir dormir tranquilo, senão a gente não dorme. Eu fiz o caminho contrário, eu abracei cada uma dessas angústias e procurei dar uma solução para elas. Então, meu filho estava prestes a nascer, inevitavelmente eu ia passar a dar veneno para ele comer, porque se a gente acabar com todo esse romantismo que existe em torno da alimentação, tudo que nós comemos é muito carregado de insumos que, se não são venenos, são pelo menos químicos que não são interessantes. Por mais que você diga assim, sujeito, a minha comida vem de um lugar que não é cultivado com veneno, ela provavelmente é cultivada com adubo químico. Isso não é interessante também. Mas eu sabia que ele ia inevitavelmente passar a se alimentar das coisas que faziam, que ao invés de estarem estudando saúde, muito provavelmente estão nos adoecendo. Eu tenho um amigo que diz assim, caso ninguém nunca tenha pensado nisso. Aliás, a minha função aqui é tentar fazer vocês pensarem em algumas coisas, ou pelo menos compartilhar as coisas que eu fui levado a pensar ao longo dessa trajetória. Né? Trajetória que vocês vão já ver. Tem um amigo que diz assim, nós talvez sejamos a primeira geração que nós não sabemos se o que nós estamos comendo vai nos fazer viver mais, melhor, ou se vai nos matar. Né? Talvez isso nunca tenha acontecido antes. Uma geração que tem dúvida com relação a quando tem o que come, né? O que come é incerto, se vai fazer bem ou se vai fazer mal. Não só se vai fazer bem ou se vai fazer mal, mas se vai matar mesmo, é uma coisa mais grave. Então, você pensa, eu não conseguia me livrar dessa problemática, isso me afetava assim, de maneira extraordinária, e com o nascimento dele isso só se intensificou. Eu tentava fazer um monte de coisa, sem conhecer ninguém, tentava fazer tudo sozinho, tentava dar conta do lixo da minha casa, tentava comprar orgânico, mas o dinheiro não dava, tentava economizar água, tentava economizar energia, tentava, enfim. Aí entrava nas coisas que
todo mundo pensa que resolve, mas não resolve. Tipo assim, tem um carro, vou ter um carro, mas vai emitir muito poluente. Como é que eu faço para diminuir a emissão de poluente? Eu vou andar sempre com o pneu calibrado, porque isso gasta menos combustível, São tentativas que não dão em nada. Afinal das contas, eu já comprei um carro que só na linha de produção já gastou litros e litros e litros de água, já emitiu poluentes e poluentes. Por mais que esse carro não emitisse poluente nenhum, só a fabricação dele já inviabiliza, ele já é insustentável por natureza. Então, o que foi que eu fiz? Passei a procurar coisas para fazer que dessem conta de cada uma dessas angústias. Obviamente, uma delas foi tentar resolver o problema da alimentação. Me livrei de todos os envenenados, top 10 da lista, né? Tem os top 10. E aí, maçã, né? Primeira coisa, toda criancinha pediatra diz, primeira refeição com 6 meses, dá uma maçã. Aí isso já me causava angústia. Então, eu fui tentando resolver essas coisas, né? Quando eu conheci um pessoal lá de Curitiba, ensinando como cuidar do bicho de casa, e essas coisas parecem ser assuntos bem separados, mas vocês vão ver que não são. Está todo mundo interligado. Conheci esse pessoal, eles tinham uma iniciativa muito interessante e um movimento já com esse nome, do meu lixo fico eu, que só o nome ninguém já precisa explicar nada, né? Você bate o olho nisso e diz assim, do que se trata? Não precisa explicar, né? O nome já diz, ainda mais com um casquinho de banana. E o que eles faziam era uma loucura assim, no meio da cidade. Eles moravam em Curitiba, na zona urbana, num bairro de classe média alta, cercado de condomínios como todos, assim, a nossa cidade, não uma metrópole. Um centro urbano. Um terreno de 10 por 30, eles começaram a fazer algumas coisas nesse terreno e as coisas começaram a dar certo e eles chegaram no seguinte patamar que eu acho que vocês vão cair. Eles passaram a colocar dentro desse terreno de 10 por 30 4 toneladas de lixo por mês. A gente está acostumado a jogar lixo fora, eles pegavam lixo para trazer para dentro desse terreno de 10 por 30. 4 toneladas de lixo mês dentro desse terreno. E aí isso era processado como? Isso era processado por alguns animais mais pequenos. O maior era a cabra, ele devia ter umas 6 cabras, uns 32 galinhas, uns 15 coelhinhos, uns 5 porquinhos da Índia, e como ele costuma brincar, 1.395.000 minhocas que a gente botava. Mas assim, esses bichinhos pequenos que cabem, tirando a cabra, 1 ou 2 deles cabem em qualquer lugar, processavam 4 toneladas de lixo mês, dentro desse quintal de 10 por 30, que é provavelmente maior, pelo menos é maior do que o meu espaço, mas não é um espaço grande. E como eles são professores universitários, etc., também tentando dar resposta a algum desses incômodos que eu citei para vocês, eles criaram uma metodologia e passaram a medir tudo, pesavam tudo que traziam para dentro. Eles têm uma Kombi que eles faziam uma ronda nos quilômetros perto, né, num raio de 6 quilômetros, passavam em hortifruti granjeiro, passavam em condomínio que cortava a grama e botava na calçada do caminhão para eles levar, passava nos vizinhos que passaram a separar lixo nas caixinhas para entregar para eles, e tudo isso virava comida de cabra, de galinha, de coelho, de minhoca, e tudo isso virava comida, porque virava leite, virava ovo, virava carne de galinha criada sem veneno, e virava humus de minhoca que ia para a horta. Eles tinham uma horta que não era imensa, porque no espaço desse dá para ter uma horta imensa, mas eles se abasteciam. E como eles eram acadêmicos e precisavam comprovar, demonstrar a viabilidade disso, eles mediam tudo. Então eles chegaram à conclusão seguinte: nesse espaço, com 3 famílias e fazendo isso, 4 toneladas de lixo mês, no final do ano a gente produz 3 toneladas de comida. Então isso está medido. No espaço de 10 por 30, você coloca 4 toneladas de lixo por mês, no clima de Curitiba, no final do ano você produz 3 toneladas de comida. 100% do seu leite para 3 famílias, 100% dos ovos para 3 famílias, 80% da carne para 3 famílias, e de 60% a 80% dos vegetais, dependendo da estação do ano. Era isso que esses caras faziam. E esses caras não viviam disso, eles eram professores, eles tinham emprego, eles eram ocupados como todos nós somos. Alguns nem têm emprego, mas enfim, tentavam se virar. Claro, eu não conseguia imitá-los, né? Mas eu peguei as coisas que eles faziam e pensei assim, por não envolver dinheiro, por ser feito com tecnologia conhecida pela nossa tradição, nossos avós faziam isso,
muito provavelmente ainda vivos. A minha avó é viva, tem 94 anos e ainda faz muitas dessas coisas. E aliás, o pessoal pensa que eu sou perito nessas coisas. Eu não sou perito nessas coisas. Eu faço muito provavelmente metade do que a minha avó ainda faz hoje. Para vocês verem como o modo de vida da gente mudou tão rápido em tão pouco tempo. A minha avó está viva. Ela faz muito mais coisas do que eu no espaço que ela faz, no espaço que ela tem e pela idade que ela tem. Se ela tivesse a minha idade e o meu espaço, eu não tenho nem dúvidas como ela faria 3 vezes mais, 4 vezes mais, sei lá. Como ela fazia ali pouco tempo atrás. Então, nosso modo de vida é o primeiro fator que precisa ser questionado no nosso vida lixo. Porque mudou demais e muito pouco tempo. E aí, como uma coisa não envolve dinheiro, eu percebi que eu podia fazer algumas coisas que esse pessoal lá de Curitiba fazia na minha casa. Claro, eu não posso criar cabra, mas eu posso criar minhoca. Minhoca você cria num pé de parede, dentro do balde. E aí eu passei a fazer essas coisas. Deram errado, eu matei minhoca durante 3 meses. Mas eu era teimoso, afinal de contas meu filho ia nascer, eu precisava fazer alguma coisa, né? E eu também assisti um documentário que foi um divisor de águas. E se vocês não conhecem, eu sugiro que vocês assistam. Não sei se tem crianças. Ou vocês que são crianças. Criança, a alma do negócio. É o nome do documentário, tem no YouTube, tem todos esses sites de vídeo. Criança, a alma do negócio. Se eu não me engano, ele é da mesma produtora de um outro documentário semelhante, que se chama Muito Além do Peso. Em determinada hora do documentário, o pessoal junta, sei lá, 10 crianças e traz compras diferentes no mercado. De um lado frutas e vegetais, de outro lado as bugigangas e porcarias que a gente conhece. Cheetos, batata frita, tal. E aí estava falando das embalagens, olha que coisa interessante. Aí mostravam tudo para as crianças, as coisas que não tinham rótulo: mamão, manga, abacate, banana, beterraba. Tinha criança de 12 anos que não sabia o que era mamão. Eu não sei se vocês já assistiram isso. Assistam, é aterrorizante. É o pior filme de terror que existe para você que vai ter um filho, que já tem, enfim. Saber que seu filho vai virar aquilo é horrível, isso é horrível. Pode ser besteira, né? Mas para mim não é. E aí esse documentário foi um divisor de águas. Assim, eu não posso deixar isso acontecer com meu filho. Não tem hipótese nenhuma. E eu tinha sido criado num sítio, sabia todas as maravilhas de você ter sido criado num sítio, com balanço de árvore, com uma horta, com um pato, com um ganso, com um galinho, com um peru, com um cachorro solto. E eu já não conseguia mais dar isso para ele. E aí foi horrível, né? Foi um problema a mais. Assim, quanto mais eu tomava consciência do problema, maior ele ficava e menos solução eu achava. Aí conheci esse pessoal que, graças a Deus, me iluminou. E a primeira dica que eles deram foi o seguinte: se livre de todo o ideal que você tem na sua cabeça. Você acha que seu filho vai ter a infância que você teve? Se você tiver um sítio do tamanho que você teve, você não vai ter nunca. Se você esperar a condição ideal para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada. Nada. Comece a fazer o que é possível. Eu vou começar, senão essa conversa é imensa. Lá em casa, que é onde eu costumo falar sobre isso, eu dou as oficinas e os bate-papos e costumo dar 3 a 4 horas, assim, terminando. Mas vamos lá, vou passar aqui. Eu começo isso com uma frase que é importante. Esse camarada sistematizou, né? Ele não descobriu porque isso remonta a uma tradição muito antiga, mas ele sistematizou um método de fazer com que o lixo não apodreça e sim se decomponha. O lixo, na verdade, não existe, né? O que existe é um modo de vida esquisito que produz resíduos que não conseguem mais voltar para o ciclo da vida. Por isso que essa frase é importante. Olha o que ele diz: a roda da vida é constituída de 2 processos: o ciclo do crescimento e um ciclo da decomposição. E um é contraparte do outro. O ciclo, eles se retroalimentam, né? O final de um ciclo é o começo do outro e vice-versa. Olha que coisa importante, como isso denuncia o nosso modo de vida e como isso contextualiza tudo que a gente faz com relação ao lixo, tudo que a gente venha a fazer com relação ao lixo. Se você pensar assim, toda atividade biológica, ela produz resíduos, seja a microscópica, seja a astronômica. Produz resíduo. Foi vivo, produz resíduo. Reação química produz resíduo. Isso não é ruim, ter resíduo não é ruim. O problema é quando esse resíduo não consegue mais voltar para o ciclo da vida. Entendeu?
Então você tem a atividade biológica que produz resíduo, mas se a vida está equilibrada, se a roda da vida está girando, se a coisa acontece, tem um outro ciclo que dá conta daquilo, que é o ciclo da decomposição. Então, onde existem esses dois ciclos, a roda da vida flui, segue, sem obstáculo, é tranquilo. Não existe essa crise do nosso modo de vida consumista. Enfim, citaram falta d'água. Existe uma série de outras catástrofes iminentes, né? Excesso de calor, mudança de clima, etc. Onde a roda da vida está acontecendo, está girando, esses dois processos estão em equilíbrio. E aí ele já citava em 1920 a floresta como referência desse ambiente equilibrado. Porque se você pensa, a gente aqui na cidade está produzindo, a gente faz cocô todo dia, a gente faz xixi todo dia, a gente joga comida fora todo dia que sobra, e o ambiente onde a gente vive, se isso acumular por algumas horas, não precisa contar nem dias, se isso acumular por algumas horas, a gente não suporta mais o ambiente onde a gente vive. E você entra numa floresta, tem bicho morrendo todo dia na floresta, tem bicho fazendo cocô todo dia na floresta, a toda hora, fazendo xixi todo dia na floresta, e eles não têm um lugar para fazer xixi, para fazer cocô, para morrer. Eles fazem tudo no mesmo lugar. E quando você entra na floresta, você vai assim, ó, sente o peito. Por que a floresta não fede e o lugar onde a gente vive fede? Alguém já parou para pensar nisso? Porque o lugar onde a gente vive, essa roda não funciona, essa roda não gira. Esses dois ciclos estão separados, estão quebrados. Deram uma machadada assim no meio do processo e partiram um ciclo para cá, outro ciclo para lá. E pior, o ciclo que fizeram funcionar, no nosso caso, foi o ciclo do crescimento. Se ainda fosse o outro, mas é o ciclo do crescimento. A gente nasce, estuda, trabalha, a gente se espiritualiza, e tudo que a gente faz é fazer rodar o ciclo do crescimento. Nada do que a gente faz, seja na nossa casa, seja em qualquer uma das instituições que a gente passa, a gente contempla o ciclo da decomposição. Então a gente está só produzindo resíduo e a vida fica insustentável desse jeito. Certo? Isso ficando claro, todas as coisas que eu vou mostrar para vocês depois, vai dar a noção para vocês de que elas tentam reequilibrar isso. De que eu tentei enxergar isso em cada coisinha, em cada compartimento da casa, e tentei reequilibrar isso. Se o compartimento da casa produz muito resíduo e trabalha só o ciclo do crescimento, eu preciso necessariamente compensar isso com outro compartimento que trabalhe prioritariamente, essencialmente, o ciclo da decomposição. Assim eu faço a roda da vida girar legalzinho, livre e desimpedida, tá? Então o que fazer? Aí vem a história do ideal. Se a gente tem os sonhos, né, dos ideais, a gente tem muito ideal na cabeça. Eu conheço um cara que tem um sítio legal e faz muita coisa bacana, e quando eu tiver um sítio eu vou fazer a mesma coisa. Por enquanto eu não posso fazer nada porque eu não tenho o sítio que ele tem. O fulano da minha esquina planta uma horta legal, mas o espaço dele é grande, e quando eu tiver espaço que ele tem eu vou fazer alguma coisa. Enfim. Aí a gente não faz nada, a gente sabe tudo e a gente não faz nada. Existe uma defasagem enorme entre o que a gente sabe e o que a gente faz. O que a gente sabe parece que está no compartimento e o que a gente faz não acerta, assim, eles não conversam. Né? O que fazer então? Fazer. Parar de pensar e fazer. Parece tolice, né? A escolha pelo possível é fundamental. De novo, né? Parece chato, repetitivo, mas é pedagógico. Se vocês ficarem com isso na cabeça, vocês vão sair daqui muito provavelmente fazendo esse exercício. Vou tentar fazer alguma coisa e aí a gente começa, a cabeça começa a virar aquele liquidificador de ideias. E aí, se vocês guardarem isso, vocês vão automaticamente se livrando dessas ideias que atrapalham o empreende. Porque se eu estabeleço o ideal para fazer, eu paraliso, o ideal paralisa. O ideal não ajuda ninguém a dar o primeiro passo. Aí, esse amigo meu, sabendo de todas as minhas inquietações, ele era o meu confidente, né? Falava todas as desgraças da minha vida para ele. Ele disse assim, cara, beleza,
como ele já estava num processo mais adiantado, ele disse assim, esquece tudo que você está tentando fazer e segue uma dica que eu vou te dar. Você não vai acreditar, você vai pensar que eu estou falando besteira, mas se você começar, você vai entender o que eu estou dizendo. Pare de usar o saco plástico. Aí você pensa, o cara que estava preocupado com a vida que o filho levar, os locais onde o filho ia ser inserido, tentando achar solução para isso, vem um doido e diz assim, pode usar saco plástico, tu resolve isso daí. Não existe isso, né? Você não acredita. Mas olha, a minha intenção hoje aqui é só mostrar para vocês a revolução que pode acontecer com essa tentativa de seguir essa dica. Aí assim, é lógico, eu estou aqui para falar da minha experiência, isso não é novidade para ninguém, mas lá em casa isso aconteceu maravilhosamente bem, vocês vão ver fotos e relatos e tal. Eu tentei parar de usar saco plástico e apareceram muitos problemas, né? E a dica que ele já tinha me dado era o seguinte, eu vou te dar essa dica, mas quando você começar a fazer, você vai se deparar com os problemas que vão surgir. Se você se livrar desses problemas, não quero saber. Aí você não consegue nada, mas se você abraçar cada um deles e tentar solucionar, aí você vai começar a me contar as vantagens. E aqui estão elas. Problema número 1, se eu paro de usar saco plástico, o que é que eu faço com o lixo? Porque o lixo continua produzindo. Eu continuo comendo, né? Então do lado de cá tem uns potinhos que são de plástico, né? Parecido com são caixas de sorvete. Lixo de cozinha. Todo e qualquer lixo de cozinha. E aqui, coisa que a gente encontra na calçada em dia de coleta normal, folha. Eu dividi isso aqui em dois para vocês entenderem o que vem depois. Lixo de cozinha, a parte que apodrece, que fede, se você deixar um pouquinho de tempo, isso vai feder. E a parte seca, de folhas, de poda de jardinagem, qualquer coisa assim, papel. Você pegou papel? Inclui do lado de cá, lixo seco. Essas duas coisas não servem para nada para a gente. A gente não sabe o que fazer com isso. A gente joga na calçada, bota um saco, dá uma na boca, e isso vai para o lixão, para os nossos... Se nós ainda existirmos daqui a 400 anos, algum ser humano daqui a 400 anos encontrar isso dentro do saco lixo, amarrado na boca, né? O que a gente faz com isso? Se eu parei de usar saco plástico, aí eu vou tentar resolver a questão assim. Isso sozinho apodrece e isso sozinho não apodrece, mas não serve para nada. Se eu juntar os dois, acontece uma magia chamada compostagem. Acontece dentro de casa, num canto de parede, no chão. Se você misturar aqueles dois lixos, o que fede e o que não fede, eles não vão apodrecer, eles vão compostar. Aí, assim, claro, a minha palestra não pode entrar em detalhes sobre a compostagem, mas, grosso modo, se vocês pesquisarem no Google esse termo compostagem, vocês vão aprender, tem muita gente explicando como é que faz. É um troço que só é difícil para quem nunca fez, mas quando você descobre como acontece, é a coisa mais fácil do mundo. É mexer com a terra, isso aqui vai virar terra. Na floresta, a roda da vida flui porque aqueles dois ciclos estão interligados. E a gente não sente fedor na floresta porque na floresta isso que acontece naturalmente, sem interferência de ninguém. É folha no chão, camada enorme de matéria orgânica seca, que vai receber água e vai receber a outra parte da matéria orgânica que apodreceria, usando um termo bem básico, assim, para facilitar a compreensão. E aí o que isso acontece? Aqueles dois componentes se misturam, não apodrecem, mas se decompõem. E aí vira um solo fértil. É por isso que o nome daquele negócio é floresta. Porque esse processo de formação de solo não para de acontecer. Isso pode acontecer dentro da nossa casa, num pé de parede, como isso aí. Isso aí tem dois passos e meio, assim. Tinha, né? Hoje eu consegui aumentar um pouquinho. Aí você diz assim, tudo bem, vou pegar aquele meu lixo que eu parei de colocar dentro do saco plástico, que foi o que eu estou explicando que aconteceu lá em casa, tentando mostrar o processo todo. Vou fazer compostagem, legal. Diminuir o que eu colocava no meio da rua para o caminhão levar. Só que tem um problema, eu não tenho espaço para fazer compostagem. E aí, o nome disso aqui é lixeira viva. São baldes de tinta. Um kit disso, aqui tem um ladezinho, né? Um kit disso é formado de 3 baldes. Esse é furado embaixo, esse é furado embaixo e esse não é furado. O que é que acontece aqui? Bem rápido, para a gente não perder tempo nisso.
Eu vou fazer aquela mistura, lixo da cozinha com material seco aqui, quando encher eu começo a fazer aqui e fico deixando úmido, mantendo isso úmido. O que está acontecendo aqui dentro é formação de solo, é o que acontece na floresta. Você vai passar, sei lá, 2 semanas na sua casa, dependendo da quantidade de pessoas, você enche 2 baldes. Aí você diz, mas isso deve ficar horrível de fedorento. Você abre e enche de areia, de chuva molhada, de terra molhada pela chuva, cheio de chuva, quando chove, molhada na terra, cheiro. Isso não é mais lixo, isso é composto orgânico. Isso é solo fértil. Isso é floresta dentro do balde. Formação de solo dentro da sua casa. Isso aqui, em determinado momento, você coloca minhocas, que acelera o processo. Enfim, estou dando uma ideia do que fazer com parte do lixo da sua cozinha. Só que tem outro problema, além da falta de espaço. Deixa eu descer esse slide se eu não... Qual é o outro problema? Tem coisa que não pode ir para a compostagem. Que eu não posso colocar na compostagem, senão ela não acontece. Na floresta, você imagina assim, ó, a floresta é uma cama de matéria orgânica desse tamanho. Se você pega um pedaço de carne e bota bem aqui, se um animal morre bem aqui, devido à área, quantidade de micro-organismos que tem nesse chão, profundidade, água que vai cair, esse animal que morreu não é nada comparado ao que essa cama toda aqui pode fazer. Isso aqui tudo engole ele, já transforma, ele já vira nutriente em pouco tempo. Se você botar um pedaço de carne dentro da sua composteira da sua casa, você vai estragar tudo. Porque a dimensão da composteira da sua casa não dá conta de processar aquele pedaço de carne. Então tem coisas que a compostagem doméstica não comporta. E são essas. Carnes, você não pode fazer isso com carnes, com derivados de leite, com o que foi cozido, com o que foi salgado, com os cítricos, porque vai acidificar, vai deixar muito ácido, com alho, com cebola. Como vocês pesquisarem sobre compostagem, vocês vão descobrir que não pode. Isso é outro problema, tá? Aí, beleza. Segui a dica do meu amigo, parei de usar saco plástico, dei destino a fiz um peixe na brasa, eu lembro, né? Primeiro, com esse bicho, era um galo que eu ganhei, que o Caio ganhou, né? Da avó. Aí o galo cresceu, fiz uma peixada sobre os espinhos. Aí eu liguei pro Cláudio, se eu botar as espinhas do peixe pro galo, ele vai morrer, cara. Rapaz, esse galo não é burro, não pode, ele vai comer o que ele quer porque ele não quer ficar lá. Ele não lambeu porque ele não tem língua, mas ficou. Parece que eu lavei na pia as espinhas do peixe. Assim. E as espinhas acabaram se misturando com a cama do galinheiro e terminou virando adubo aquilo. Uma galinha é um dinossauro, ela come tudo que você pensar. Tudo aquilo que não entra na compostagem, aquela lista toda, você remola assim dentro do galinheiro. 10 segundos acaba. E aí, um detalhe, na compostagem, aquilo ali só vai virar comida, aquele lixo que você colocou no processo de compostagem só vai virar comida depois que ele virar humus. Depois que você pegar esse humus, semear uma sementezinha, ela virar uma planta de tomate, por exemplo, você colheu o tomate e comer. O seu lixo virou tomate. Seu lixo virou comida, 60 dias para isso acontecer. No galinheiro, se você pegar a comida e rebolar no chão, no outro dia isso vira ovo. É 24 horas, é quase instantâneo. Aí, derrubando outro mito, quando se trata de lixo, falei outro pro pessoal lá em casa. A gente sempre fica achando que vai vir uma tecnologia de outro mundo, do futuro, do espaço, que vai resolver a nossa questão do lixo, que vai dar destino ao lixo que já não cabe mais aqui, que vai mandar para o espaço sideral, que vai mandar para outro planeta, ou a gente vai para outro planeta e o lixo fica aqui. A experiência de uma tecnologia é essa. Tá aí, ó, a tecnologia não existe. O que precisa mesmo é coragem para a gente encarar. Porque nossos avós já sabiam que isso funcionava. A gente é que fica achando que não funciona. Consequência número 1, porque foi assim, vou seguir a dica de parar de usar saco plástico. Problema número 1, problema número 2, agora vem as consequências. Consequência número 1, ovo em 24 horas, como eu disse. Consequência número 2, terra fértil. Aquele processo de formação de solo que a gente está imitando da floresta dentro do balde ou no pé da parede, está produzindo solo na nossa casa. Aí o que foi que aconteceu lá em casa? Decidi parar de usar sacola plástica. Passei a cuidar do lixo com compostagem, tive humus. O que eu vou fazer com esse humus? Aí muitas ideias, eu pensei, vou arborizar a cidade. Talvez alguns políticos não gostem, né? Mas vai fazer muito bem para a gente, para as gerações futuras. Aí vocês pensam, vocês vão ter humus direto, sem parar dentro de casa. Foi o que eu fiz, eu peguei uma sementinha e coloquei dentro, num recipiente. Aí nasceu um pé de tomate.
Aí eu disse assim, meu Deus, cara, o tomate não nasce na prateleira do supermercado. O tomate nasce se a gente planta a semente no chão. Aí aconteceu uma coisa interessante, quando o cara tinha 2 anos, eu levei ele na minha mãe. Aí ele ficou sentado em cima da mesa e viu uma bandeja de ovos. Aí ele disse assim, pai, cadê as galinhas? Aí eu me remeti imediatamente àquele documentário lá, das crianças que sabiam tudo que tinha rótulo embaixo. Você botava assim, eu não sei o nome das porcarias, mas Cheetos, Ruffles, sei lá, Chilitos, não sei o que. A criança sabia tudo. É Chilitos, é Ruffles, é Cheetos, é Todinho, é Chaminho, lá. E o que é isso? Não sei, era uma mão. Quer dizer, os industrializados, com embalagens que iam virar lixo, que já eram lixo, tanto para ela comer quanto para o ambiente, elas sabiam tudo, mas as comidas elas não sabiam. Quando aconteceu isso com o Caio, eu fiquei, meu Deus do céu, eu venci. Eu livrei o Caio daquilo, e o Caio tem só 2 anos, aquelas crianças que têm 12, e não sabem, elas acham que o ovo vem da prateleira do supermercado, elas não sabem, e o Caio já sabia, ele tinha 2 anos, e nascia ovo no quintal, e sabia de onde vinha, né? Então, consequência número 1 foi o ovo, consequência número 2 foi a terra fértil, e aí as consequências não pararam de acontecer naturalmente e sem eu fazer mais nada, eu só tinha dado aqueles passos iniciais, tudo mais aconteceu quase que sem minha participação. Se eu tinha humus e botei a semente, eu passei a aprender, até mudinhas, o que eu quisesse, aí eu descobri que vendia por aí. Aí eu descobri depois que melhor do que comprar era conhecer gente que tinha para me dar. Aí eu descobri uma senhora em Peguaratama que planta um monte de coisa e que me dá mudinhas, e aí a rede vai se ampliando, a coisa vai tomando uma proporção que você jamais pensava. Daqui a pouco você está produzindo essa quantidade de mudas e você diz assim, rapaz, quer saber? O espaço que eu estou fazendo nas mudas não é legal, porque pisa, rega errado, quebra, o Caio bate, o cachorro sobe em cima. Vou fazer um lugarzinho, fiz um berçário. Suspendi uma escada, botei um bom francês embaixo, berçário de muda, consequência número 3. Fiquei produzindo muda em casa do que eu queria. Aí você pensa assim, como é que tu chegou nesse ponto? Você jamais ia pensar que é porque eu parei de usar saco plástico, né? Alface. Outra coisa esquisita que talvez pouca gente pense. Olha que modo de vida absurdo. Se você quiser comer um pé de alface, muito provavelmente você precisa de gasolina para ir no mercado comprar. Se você tem um carro, aí você para pensar assim, hoje eu quero comer alface, eu vou precisar de um carro para comer um pé de alface. Olha que coisa absurda. Então, onde é que já se concebeu um modo de vida que precisa de um carro para comer um pé de alface? Isso é um absurdo. Aí tem gente que se livra disso, desse questionamento assim fácil, e beleza, passa por ele. Isso me derrubava, assim, toda vida que eu pensava nisso, eu levava uma queda, assim, minha consciência, eu não consigo dormir sabendo que eu preciso de um carro para não pegar fácil. Bom, isso se resolveu naturalmente. E aí as consequências são inúmeras, né? Se você tiver a perspicácia de enxergar para onde é que a coisa pode ir, elas não se acabam, essas consequências. Elas só aumentam. Aqui para o passado, consequência número 4, consequência número 5. E aí essa casa, que era um aterro, como a gente chamou de tecnológicas, e ser entupido de coisas que deveriam ser secundárias, mas que se tornaram principais. E aí o entorno dessa criança fica muito complicado, se é que ela tem um entorno, né? Que geralmente é um quarto com televisão, quando tem dinheiro para ter televisão, ou então não é nada, né? Isso aqui não custa dinheiro, pessoal. Porque o pessoal vê, acha bonito e diz assim, eu queria tanto ter isso. Aí eu digo, mas não precisa de espaço, mostra as fotos. Aí a pessoa, mas eu não tenho tempo. Tudo, a pessoa mandando as limitações do ideal dela, né? Do ideal, sei lá como chama. Mas eu não tenho tempo. Ela diz, mas não precisa de tempo. Mas isso deve custar uma fortuna. Não, isso aí é lixo. Isso aí tu está jogando fora todo dia. Então assim, olha a quantidade de possibilidade. Isso é um pé de manjericão. Você nunca mais compra manjericão se tiver um pé de manjericão. Você tem que sair dando. Se você plantar um pé de pimenta de cheiro que nasce em qualquer lugar, você tem que dar pimenta de cheiro quando ele começar a produzir. Porque você não consegue comer pimenta de cheiro de um pé de pimenta de cheiro. Manjericão estava ótimo. Aí, gostou? Você levou um galho pequeno,
Aí você deixa uma planta dessa subir no muro. Que coisa horrorosa! Sabe o que é isso aí que está subindo? É machixe. Eu plantei sem querer o machixe. Eu plantei pensando que era outra coisa. Quando começou a nascer, eu vi que era machixe. Esse muro fechou. Ele subiu sozinho, sem precisar amarrar nada. Ele vai subir. Ninguém... Aí você vê aquela frase assim. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Deixa eu só saber como é que está meu tempo, que eu esqueci. Quer dizer, não estou nem marcando. Cadê a Jamila? Tem um plano quebrado aí. Tá. Aí aquela frase assim, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Eu jamais imaginaria que machixe subisse em muro. Aí ele subiu e eu contei, nesse tempo eu contava, 82 machiches nasceram na minha casa. Eu tive que dar 3 vezes para minha mãe, tive que dar machixe 2 vezes para minha sogra, eu tive que comer um monte de machixe. Machixe sem veneno, sem adoboquinho. Machixe. É feio? O que é feio? Eu ia deixar um muro branco bonito. Quando eu podia ter um pé de uma produção de machixe imensa na minha casa. 82 machiches do meu lado, tá? Ele passou pro lado do vizinho e deu mais 40 e pouco, 42 eu acho, 45. É um absurdo o que acontece quando você cuida da terra. Quando você cuida do chão imediatamente abaixo do seu pé, é um absurdo. Tem outra frase também que diz assim, se você cuidar da terra, a terra cuida de você. Se você começar a fazer isso, você entende que isso é verdade. Que isso não tem como não acontecer. Vou adiantar que eu estou tendo 10 minutos. Alface. Isso aí, pronto. Isso era o meu deserto. Lá em cima, cerca cortante, eu armava minha rede aqui e eu pensava, meu Deus, eu estou dentro de uma prisão. Aos poucos essas coisas foram se transformando, nascendo coisas sozinho, plantei uma bananeira, fiz um canteirozinho com bambu que eu plantei, cortei, tratei e botei no lugar. Nada disso tem dinheiro demais envolvido, a não ser a água que rega, que ainda é da KGS, mas já tem um sistema de captação de água, como tem os tambores, que quando tem água da chuva, vem com a água da chuva. Pronto, essa foi a prisão que eu transformei em jardim. E aí uma sequência de fotos para vocês verem algumas coisas que foram colhidas. Vou passar rápido, porque isso é rápido mesmo, tá? A macaxeira que eu falei que nasce em pé de parede. Essa macaxeira, sozinha, ela pesou 4,5 kg. A minha balança só pesa até 3. Eu botei ela em cima, deu erro. Tive que cortar no meio e pesar 2 vezes. E eu tirei foto do peso, porque ninguém acredita, né? Sem NPK, que é um adubo químico, sem ureia, sem nada. Com lixo que virou solo fértil e nasceu no pé da minha parede. Horta de centímetros quadrados, tá? Horta de pé de parede mesmo. Suco de gardenal, como a gente chama? Garden, jardim, né? All de tudo. Suco de tudo do jardim. Garden all, gardenal. Eu costumo esses sucos. Aí foi capim santo, limão que ainda não era meu, tinha que comprar, e hortelã que é meu. Então, suco de gardenal. Às vezes eu boto salve dentro, tudo que tem cheiro que eu amo. Vou fazer um suco doido aqui, de tudo do jardim, um suco de gardenal. Já fiz pizza de gardenal, o que é a minha meta. Enfim, as possibilidades são imensas. Berinjela deu demais, né? Tomate, esqueci o nome desse rosa, rabanete, cebolinha, os maracujás colhidos com ovo, mais maracujá. Eu fiz a foto de propósito para mostrar que o pé de maracujá está aqui, ó. Porque a pessoa pensa que eu tenho um terreno para plantar maracujá. Couve, flor, que aqui no calor não dá a cabeçona branca, para a gente comer a couve-flor, mas a gente come a folha como se fosse couve manteiga. E fica bonito. A colheita de machixe na mão, melancia de vaso. Precisa de muito espaço para plantar melancia. A minha nasceu no vaso. E ficou muito boa. E eu comi essa melancia no dia de uma oficina sobre lixo que eu fiz lá em casa. Acabou a oficina e disse, agora vamos fazer um lanche com os ingredientes do jardim. Peguei a melancia do vaso, abri e dei um pedaço para cada um. A melancia nasceu no vaso, e está doce. E foi sem agrotóxicos, sem veneno, e não dá bicho. Bicho, praga em planta, só dá quando a planta está sozinha. Se a planta está acompanhada, se existe uma biodiversidade mínima, não tem praga. O bicho até aparece, mas não mata a planta. Porque o ambiente está biodiverso, está forte. Pimentão, tem vídeo do Caio comendo pimentão. Bom, vou passar. Tomate demais. E a consequência mais extraordinária de todas, que na verdade era a minha motivação inicial e que aconteceu, que era o Caio se relacionando com isso tudo.
brincando de plantar, brincando de cuidar, brincando de aguar e comendo. E aí a consequência extraordinária: criança come verdura. Criança come verdura. Sem você. Eu não fiz nada. Eu tenho consciência, que nem o pessoal diz assim: diante de Deus e diante dos homens, eu não fiz nada. Ele come verdura e a culpa é só dele. Estava do lado, era brinquedo, ele pegava e comia. Tem vídeo, comecei a gravar vídeo para mostrar que é verdade, que é possível. Que a criança só chega aos 12 anos sem saber o que é pimentão, por uma série de fatores que precisam ser questionados, entendeu? E que uma criança come sim pimentão antes de dormir, colhe berinjela no lugar onde ele mora, assiste televisão comendo coentro, lambe os beiços quando vê uma grama de alpiste, porque essa grama de alpiste também vira suco verde. Olha aqui a língua. Come o milho que nasceu no jardim, não é bonito como o do mercado que foi cuidado com ureia, NPK e todas as coisas juntas. Mas é gostoso. Mas come, é menorzinho, mas é mais saudável. Colhendo quiabo de metro, vou botar aí o quiabo de metro que eu falei para vocês. Essa vagem não é uma abobrinha fina e grandona. E a consequência inevitável, né? Essa aí, algumas delas que eu já mostrei, você não evita, elas vão acontecendo e são maiores que você. Elas vão se instalando, elas vão invadindo a sua casa, né? Esses seres extraterrestres e horrorosos que fazem mal. Eu tenho um amigo meu que disse: cara, isso é muito legal, mas deve dar muito bicho na tua casa. Bicho? Que bicho que pode dar na minha casa com planta que a gente come? Consequência inevitável, a vida chama vida. E aí eu descobri que eu conseguia ter abelha em casa. Caixinha de abelha nativa sem ferrão, que são as abelhas que moravam aqui antes da gente fazer essa bagunça toda nesse continente. Aí você cria em casa, e aí isso vira o maior sinalizador que existe. Que você, não existe teste nenhum que você consiga comprar, tecnologia nenhuma para testar a biodiversidade do lugar. O lugar tem vida, o lugar é viável para se viver. Bota uma caixa de abelha e vê se ela dura um mês. Se você abrir e as abelhas estiverem produzindo muito mel, se multiplicando muito, aquele ambiente está favorável para a vida acontecer. Muito provável que tem vegetal em volta, tem árvore, tem água, tem flor nascendo na estação de flor, etc. E aí é mel que nasce em casa e o Caio toma mel. O super-homem gosta de mel. E essa é a minha mais nova loucura, que é um sistema de aquaponia. Eu vou deixar o nome para vocês pesquisarem também. Isso cabe em qualquer pé de parede, em qualquer quintal. Isso aqui embaixo é um aquário. Isso aqui em cima é uma bandeja de cultivo. No aquário você tem a dor de cabeça de ter que ficar trocando a água quando ela vai ficando contaminada demais pelos excrementos dos peixes. Na aquaponia, o que você faz? Você bota uma bombinha aqui que puxa a água aqui para cima, alimenta as plantas, a grosso modo tiram os excrementos dos peixes, o que deixaria a água tóxica, e a água volta para o tanque limpa. Isso aqui, a gente tentando falar de sustentabilidade, é talvez o experimento mais autossustentável que possa existir. Tá? A perda por evaporação de água, que você tem que ficar, vai precisar botar água, você repõe com água da chuva é suficiente, por menos que chova. Tem eletricidade, tem os meios de compensar isso, além da eletricidade ser pequena, você tem como gerar essa eletricidade em casa, e essas são cenas para o próximo capítulo. Mas essa é a minha mais nova loucura de comida que nasce em casa, e eu queria mostrar isso aqui rapidinho para vocês entenderem o que aconteceu lá em casa. A cozinha, eu parei de usar saco plástico, então ela virou fornecedor de nutrientes para o galinheiro. Então o lixo todo da cozinha hoje lá em casa está assim: sai da cozinha, vai para o galinheiro. Energia que sai da cozinha vai para o galinheiro. O galinheiro entrega o ovo para a cozinha. Poderia colocar uma setinha aqui, mas ele entrega o chão do galinheiro, que eu faço aquela mistura lá com raspa de madeira e borra de café para não feder. Ele entrega esse chão do galinheiro para o minhocário. Então sai lixo da cozinha para o galinheiro, chão do galinheiro para o minhocário, humus do minhocário para o berçário de mudas, onde eu boto as mudinhas. As mudinhas vão para o jardim, o jardim abastece a cozinha de volta. Esse é o fluxo lá. Quando foi uma matéria de jornal lá em casa, eles fizeram uma coisa que eu vou mostrar para vocês. Então, isso lá em casa hoje vira isso, como vira em toda casa, mas isso aqui lá em casa hoje vira isso. Lixo, comida vira lixo, lixo vira comida. Isso pode acontecer em qualquer casa, tá? E aí a matéria de jornal, a menina pegou bem legalzinho o que acontece lá em casa. Olha que coisa interessante.
O Caio come planta, o resto da planta vai para a cozinha, né, para o cestinho, do cestinho de lixo vai para o galinheiro, do galinheiro o chão, o esterco do galinheiro vai para o minhocário vai para o berçário, do berçário vai para a horta, as plantas maiores, e o Caio come de novo. E aí esse ciclo, ó, fechou. Certo? Ciclo da decomposição lá no começo, que eu falei para vocês. Conclusão. Qual a conclusão que a gente tira disso tudo? O nome do movimento, do meu lixo por Deus. A gente tenta fazer alguma coisa, mas que não seja isso, mas que seja alguma coisa. Se isso não é o possível de vocês, então não é possível. Descubram o possível de vocês. Certo? E outra coisa, ficar sozinho é a pior desgraça que pode acontecer. Eu estou aqui sozinho, mas eu estou cercado de gente que está fazendo parte do meu dia a dia. E esse movimento, que começou em Curitiba, como eu falei, com 3 famílias, já faz parte. Já tem gente na Inglaterra fazendo a mesma coisa, o camarada compostando o lixo da cozinha dele, parou de jogar tudo fora, está fazendo solo na casa dele, eu aqui com o Vanessa e Caio, e esse camarada na Argentina. Ou seja, é uma coisa que parece solitária, mas capilariza, se espalha de uma maneira impensável, assim. Eu ainda hoje recebo relato, por exemplo, da primeira oficina que eu dei, falando dos meus experimentos. Eu acho que eu concluí, eu fecho com essa foto que para mim é o que poderia ter acontecido de melhor, que é o Caio se beneficiando de tudo que eu tentei fazer, comendo as plantas, gostando do entorno que foi criado, como consequência daquele passozinho insignificante que eu considerei que podia ser loucura, que era para de usar saco plástico, mas abraça cada problema que aparecer durante o processo e tenta resolver, porque tem tecnologia para resolver. E a tecnologia, sim, dos nossos antepassados. A tecnologia do chão da terra, a tecnologia da roda da vida, certo? Se vocês quiserem fazer perguntas, não sei se tem tempo, mas eu encerro a minha participação. Espero que tenha sido legal para vocês, como foi para mim. Essa das coisas que eu mais gosto de fazer, ainda mais mostrando como é que ficou a casa para aquela criaturazinha ali. Tá certo? Obrigado. Logo em seguida a gente vai para a apresentação. Só um minuto. Que o Hugo faça a terra. Eu pediria apenas para ser um pouco breve, para a gente ter tempo para apresentar a exposição. Ô pai, eu quero uma noite. Não é uma dúvida, não. Eu queria agradecer porque você mostrou que é possível. Você teve curiosidade, você procurou conhecimento e você teve a iniciativa. Coisa que muitos podem até pensar, mas ali para. Né? Então, assim, com certeza, eu acho que o objetivo você alcançou, né? Que foi proporcionar ao seu filho uma vida melhor. Mas